Advogar não é a única atividade para quem se forma em direito. O bacharel pode seguir carreira em cargos públicos, como de promotor, de juiz, entre outros. No Brasil, a função do promotor de justiça é bem diferente do que acontece no resto do mundo. Com a Constituição de 1988, o Ministério Público ganhou força no Congresso. E você vai saber como tudo funciona. Fomos conversar com Francisco Sembranelli, o promotor de justiça do caso da menina Isabela. O Ministério Público é o responsável pela defesa da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. Para entender como é a atuação de um promotor de justiça, visitamos o Fórum de Santana para conversar com Francisco Sembranelli. Ele participou de mais de 1000 júris, mas ficou conhecido com o caso dos Nardoni. Quais são as principais atividades de um promotor de justiça? Bom, basicamente o promotor ele fiscaliza a aplicação correta da lei. Na área criminal, que é o local no qual eu atuo há muito tempo, eu tenho por função principal mover a máquina judiciária por meio de um processo, procurando responsabilizar autores de crimes cometidos. O promotor de justiça, ele só acusa, só pede a condenação ou é uma visão ultrapassada essa? Ela vem sendo afastada pouco a pouco, a sociedade ainda tem um pouco de conhecimento a respeito do assunto, mas é importante dizer isso, o promotor é de justiça, ele não é de acusação. Existem outras atribuições além daquelas que são previstas em lei? Não, existem outras áreas diferentes da área criminal. A ideia que se faz muito é de que o promotor atua basicamente com o crime. Mas existem áreas bastante nobres, né, nas quais os promotores desempenham suas funções na defesa do meio ambiente, defesa dos interesses de menores em varas de família, existe a defesa dos interesses individuais e coletivos, enfim, existe toda uma forma de comportamento legal por parte dos promotores que, felizmente, está sendo aplaudido e compreendido bem pela sociedade, porque visa a sua defesa. Então, é uma área bastante ampla, diversificada e que visa exatamente a aplicação correta do que dispõe a lei. Como é a atuação num tribunal do júri? Bom, é uma atuação bastante difícil, acredito que somente os vocacionados procuram, aqueles que realmente entendem que a instituição tem um cunho bastante democrático e também visa exatamente isso, a atuação diária na responsabilização daqueles que praticaram crimes dolosos contra a vida, é uma instituição prevista na própria Constituição e que visa realmente preservar e manter em ordem aí o ordenamento jurídico com a responsabilização daqueles que o infringiram. As pessoas têm uma visão assim bem do Tribunal do Júri como se fosse em filmes americanos. É daquele jeito? Não, guarda alguma semelhança, mas o sistema brasileiro é diferente. Lá, por exemplo, são 12 jurados que acabam logo após o encerramento da instrução e oferecimento de alegações das partes, eles acabam se reunindo numa sala e passam a deliberar a respeito das provas e chegam a um consenso. No caso Celeste Wood contra Vicksburg Firearms, o júri vota a favor da acusação Celeste Wood. Eles estipularam a indenização em $1 milhão e danos gerais em $110 milhões. Devo lembrarmos que o tribunal ainda está em sessão. O tribunal está em sessão, por favor. Ordem! Caso encerrado. Só que nós temos 7 jurados que votam de acordo com a sua verdade, eles permanecem incomunicáveis, o voto é secreto, eles acabam votando por meio de uma cédula e como não há empate, são 7 jurados, a maioria acaba prevalecendo
e daí é que se extraem as decisões do tribunal do júri. Assim, de repente aparece uma testemunha-chave nos Isso, filmes. aqui no Brasil não é possível isso, é comum nós assistimos filmes dentro dos quais as partes às vezes dizem já no final do julgamento, chamamos determinada pessoa para prestar depoimento. Isso não acontece no Brasil. Nós temos sempre que dar publicidade dos atos, da ciência à parte contrária, das pessoas que serão ouvidas, das provas que serão apresentadas, para exatamente o contraditório estar presente, e acaba, claro, esse aspecto é bastante diverso daquilo que se vê no cinema. Participou de mais de 1.000 júris, não foi? Precisamente 1.073 júris feitos até o momento, em 3 tribunais do júri da capital e em vários tribunais do júri do interior, onde comecei a carreira. E como foi participar de júris assim? Porque para participar do júri precisa ser desinibido e persuasivo. Como o senhor fez para superar a timidez? Não foi fácil. Eu sempre me considerei tímido. Se alguém no início dissesse que eu terminaria no júri, certamente eu mesmo não acreditaria. Por uma circunstância completamente alheia à minha vontade, eu acabei tendo que substituir um colega no interior de São Paulo que havia saído de férias, e eu acabei me deparando com uma pauta extensa de julgamentos para aquele mês. Acabei enfrentando, vi que o monstro não era tão grande assim como parecia, e a partir daí nunca mais saí. Nesse trabalho todo, o que o senhor analisa num processo para se convencer da culpabilidade de algum acusado? Bom, a lei estabelece os meios de prova, nós procuramos aí acompanhar de perto a investigação policial, que é o primeiro momento, o primeiro contato que se tem com o fato. Há aí um acompanhamento criterioso da minha parte, eu procuro estar próximo aí do que é feito, mesmo quando o delegado ainda tem a sua presidência ainda desenvolvida, e isso faz com que você acabe tendo a exata compreensão do que se passou e usando o que a lei lhe autoriza a usar no momento certo, oferecer uma denúncia a fim de que o Poder Judiciário a receba e dê início à ação penal. O segredo é respeitar a lei, fazer exatamente aquilo que lhe é autorizado e de uma maneira clara e transparente endereçar o pedido de condenação ou até mesmo de absolvição àqueles que têm o poder constitucional de julgar os autores de um crime doloso contra a vida. Falando em casos famosos, qual a sua expectativa no caso dos Nardoni? Bom, é um caso que também eu desenvolvi um trabalho completamente transparente, todo o meu trabalho civil aí à disposição, inclusive dos advogados de defesa, tudo foi levado ao conhecimento dos tribunais, até superiores do Brasil, e me parece que até o momento não houve qualquer reparo ao que fiz. Toda a acusação foi mantida íntegra e a expectativa que tenho, respeitando, como respeitei tudo que a lei disciplina, é a melhor possível sob o ponto de vista social. Eu acredito na condenação, acredito na prova, ela incrimina e compromete os acusados e nós estamos nos aproximando do julgamento que vai aí ficando cada vez mais perto. É o momento dentro do qual aí sim a prova será debatida, será exposta e eu tenho certeza que o júri vai chegar ao veredito compatível com o interesse social que é a condenação dos acusados.